Marcos capítulo 9, os versículos de 42 até os 50, esse é o texto da nossa exposição de hoje. Diz assim o texto: E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado ao mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em Tua presença, diante da Tua palavra, aberta aqui para nós, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa quebrar qualquer barreira que possamos ter, que o Senhor possa remover qualquer falta de atenção que possamos ter nesse momento, ó Pai. Que possamos estar todos atentos e com os nossos corações abertos à Tua palavra. Eu peço que o Senhor me use nessa tarefa, apesar de quem sou, e que possamos desfrutar do Teu poder através da exposição das Escrituras. Essa é a minha oração, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse trecho aqui do Evangelho, segundo Marcos, o evangelho mais curto que nós temos, o evangelho também mais rápido que temos, né? É um evangelho onde as coisas acontecem muito rápido. Isso é interessante a gente pensar e é importante a gente manter isso em vista quando olhamos para esse texto aqui. Porque as coisas no evangelho de Marcos, elas acontecem muito rápido, né? Se você já leu Marcos, estamos lendo na realidade essa semana Marcos, né? Hoje, se não me engano, lemos Marcos 3, né? No nosso projeto, nosso plano de leitura anual da Bíblia, né? Então nós estamos começando nesse plano a ler Marcos, e se você tem acompanhado, você percebeu que Marcos é um evangelho muito rápido, né? Para você ter uma ideia, de Marcos 1 até Marcos 3, Jesus nasce e já está chamando seus discípulos, né? 30 anos se passaram aí, em apenas 3 capítulos do evangelho de Marcos, porque Marcos ele é assim, ele traz muitos eventos, né? Muitas coisas acontecem num pequeno espaço escrito, né? E nesse capítulo 9 que nós lemos aqui também, nós temos diversos eventos e ensinamentos de Jesus Cristo para os seus discípulos ali, ensinamentos que eles presenciaram ali naquele momento, né? Por exemplo, nós temos no início do evangelho no início do capítulo 9 de Marcos, a transfiguração de Cristo ali no monte, né? Nós temos também a cura de um menino, algumas soluções de Jesus para questionamentos humanos dos discípulos, como quem é o maior, quem é o menor, essas coisas assim. A gente tem também Jesus trazendo esse precioso ensinamento sobre a vida pessoal para os seus discípulos, né? Esse texto que nós lemos é esse, onde Jesus ele ensina os seus discípulos sobre algumas questões da vida pessoal, algumas questões da luta pessoal e individual contra a carne, né? Jesus nesse momento ele ensina os discípulos e também ensina a nós que somos seguidores dele, que somos seus discípulos, sobre os efeitos radicais da luta contra a carne, os efeitos radicais que a luta contra o pecado tem na nossa vida, né? Os efeitos radicais que ela causa, quais são, onde afeta a nossa vida de modo radical essa luta contra a carne, né? Onde que a luta contra o pecado nos afeta de maneira mais severa, mais séria e mais radical, né? Eu queria lançar para você nesse momento essa pergunta: onde a luta contra a carne nos afeta de modo radical, né? Onde nós devemos mudar, onde nós vamos perceber, né, mudanças radicais na nossa vida, lutando contra a nossa carne, né? Eu queria trazer, com base nesse texto aqui, 3 mudanças principais. São 3 mudanças radicais, 3 efeitos radicais que a nossa luta contra a carne causa em nós, causa nas nossas vidas, né? Em primeiro lugar, irmãos, a luta contra a carne, ela muda radicalmente o seu relacionamento com o próximo.
A luta contra a carne, ela deve mudar e ela muda radicalmente a forma como você se relaciona com as outras pessoas. Muda radicalmente o seu relacionamento com o próximo, né? A forma como nós principalmente enxergamos as nossas responsabilidades uns com os outros, né? Olha comigo aí, hoje a gente vai olhar bastante para esse texto bíblico, é um texto longo, é um texto grande, e nós vamos destrinchar ele em todos os seus pormenores, né? Então olha para mim aí, olha comigo, o versículo 42, o que diz aí. O verso 42 diz assim: e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, né? E depois ele traz toda uma consequência. Esse trecho aqui traz uma palavra muito interessante, que é usada muitas vezes em todo esse texto, dos versículos de 42 até os 50. Ele traz uma palavra que ela é, no grego, ela é a palavra escandalizo. Eu trouxe essa palavra para você porque vai te ajudar a entender melhor. Porque o que você lembra quando eu falo para você escandalizo? Você lembra de escândalo, né? Você lembra de escandalizar. É justamente daí que parte a nossa palavra escândalo. Do grego escandalizo, né? Não tem o E na frente, é escandalizo, né? Aqui nessa versão, como nós lemos, onde ela traz, se alguém fizer tropeçar, é uma tradução muito certeira, né? Outras versões, eu encontrei apenas uma ou outra, uma delas é a Revista e Corrigida, vão trazer se alguém escandalizar, né? Mas acertadamente é traduzido em muitas versões como se alguém fizer tropeçar, né? A versão mesmo que eu li aqui, muitas das versões que vocês têm vão trazer esse mesmo trecho. Por que essa é uma tradução mais correta, mais acertada? Porque é isso que é o escandalizo no grego. Escandalizo é a fazer alguém tropeçar. É a ideia de uma armadilha que foi feita para alguém tropeçar, para alguém cair, né? Aqui, então a gente consegue compreender que o escândalo que nós falamos não é simplesmente a ideia de um escarcéu. Às vezes nós atribuímos o escândalo a algo que toma proporções muito grandes, né? A algo que se torna um grande evento, uma grande discussão, ou um grande pecado que foi revelado, né? Alguma grande coisa que foi descoberta em meio a uma sociedade. Nós tratamos isso como escândalo. Mas a ideia de escândalo é fazer alguém tropeçar. Seja esse alguém muitas pessoas, né? Seja um grande povo que acaba tropeçando por essa armadilha, ou seja apenas uma pessoa ali. A ideia do escândalo, como nós conhecemos, é então de fazer alguém tropeçar. E é sobre isso que Jesus está falando nesse momento aqui. Ele está falando sobre fazer pessoas tropeçarem, mas a advertência de Jesus, ela não é quaisquer pessoas. Jesus, ele fala que não devemos fazer tropeçar os pequeninos na fé. Jesus, ele faz uma advertência àqueles que fazem os pequeninos na fé caírem, os pequeninos na fé tropeçarem, né? Quem são os pequeninos na fé? Essa palavra às vezes parece estar indicando crianças, né? Porque Jesus se refere às crianças muitas vezes como os pequeninos. Mas nesse momento aqui, faz muito mais sentido pensar que os pequeninos, como ele fala que são os pequeninos na fé, os pequeninos que creem nele, né, outras versões vão trazer, parecem ser cristãos novos. Pessoas que se converteram recentemente, pessoas que têm pouco tempo na jornada cristã e, portanto, ainda não possuem uma consciência madura, né? Entre qualquer igreja você vai encontrar pessoas assim, pessoas que se converteram recentemente e essas pessoas então elas não possuem ainda, estão aprendendo muito a respeito da Bíblia, estão aprendendo os fundamentos principais e ainda não possuem uma consciência cristã muito amadurecida, né? E aqui nós identificamos o seguinte: nós sempre vamos ser essa pedra de tropeço, nós sempre vamos fazer os pequeninos na fé tropeçarem quando se trata a respeito dos pecados de consciência. Os pecados que são aqueles que se encontram no que eu quero chamar de limbo bíblico. O limbo das escrituras, né? Mas o que é limbo? O limbo, ele é a indecisão, ele é um vazio de incerteza. É um local onde você coloca todas as coisas que você não sabe, todas as coisas que são incertas. Isso é o limbo, né? E as escrituras, elas têm um limbo. Infelizmente, elas possuem um limbo, um local de incertezas bíblicas, né? Isso porque a Bíblia foi escrita em um momento específico da história. E a Bíblia foi escrita para uma cultura em especial, né? E ela faz todas as suas aplicações, todos os seus ensinamentos destinados àquela cultura.
né? Então, alguns pontos nas Escrituras, algumas questões que nós temos hoje em dia, que nós lidamos hoje em dia, né? Especificamente na atualidade, às vezes a gente não encontra muito o que a Bíblia fala a respeito, né? Existem várias questões, embora a Bíblia, as lições que possuem na Bíblia, todas elas são perfeitamente aplicáveis a todas as áreas da nossa vida. Ela é suficiente para nos corrigir, ela é suficiente para nos ensinar o caminho que devemos andar, ela é suficiente também para responder até mesmo essas questões que ela não explicitamente responde. A Bíblia é interessante por causa disso. Mas, falando sobre as especificações, a Bíblia falar de modo explícito, nós temos sim algumas questões que a Bíblia não fala, você sabe disso, né? Algumas questões que você fala assim, mas a Bíblia não fala sobre isso. Por exemplo, você está tendo um problema com o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, porque ele está mexendo muito no celular. E aí você fala assim, vou ver o que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia não vai falar sobre celular, não existiam celulares naquele tempo. Ela não tem por que falar sobre isso, né? A Bíblia não vai falar sobre energia elétrica, né? A Bíblia não vai falar sobre diversas coisas, sobre carros, por exemplo. Não existiam essas coisas naquele momento. Mas as lições, elas permeiam a história. As lições, elas podem atravessar 2000 anos e chegar até nós como se fossem escritas exatamente ontem, né? Mas para isso nós precisamos entender que existem algumas coisas que estão nesse limbo. Existem algumas coisas que estão, que vão ser pecados chamados de pecados de consciência, né? Esse é um problema que existe já há muito tempo, não é de hoje, sabia? Não é só hoje que nós encontramos questões da atualidade que não são explicitamente respondidas nas Escrituras. O próprio Paulo respondeu à igreja dos Romanos questões a respeito disso, né? Eles já experimentavam esse choque cultural entre o tempo em que a Escritura foi escrita e o momento atual, né? Mas algum desses pecados de consciência são aquelas coisas que não estão nas Escrituras, que não são proibidas explicitamente nas Escrituras, mas que na nossa cultura elas são motivo de julgamento e são motivo de tropeço para outras pessoas. Esses são pecados de consciência, né? A Bíblia não proíbe aquilo. A Bíblia não fala explicitamente sobre aquilo, dizendo que é errado, dizendo que é correto, mas isso, às vezes, na nossa cultura, pode levar outras pessoas a tropeçar, pode levar outras pessoas a julgar por nós termos essa prática, né? Mas o que são esses pecados? Quais são os exemplos sobre esse pecado, né? A gente encontra, por exemplo, tatuagens. A Bíblia não fala sobre tatuagens, elas não existiam naquele tempo. Por mais que seja algo muito antigo, por mais que seja algo que às vezes possam até se encontrar semelhanças com inscrições na pele de muito, muito antigamente, não é a mesma coisa de hoje em dia, não tem o mesmo significado de hoje em dia, né? Piercings também são coisas que não se fala mais hoje, não se fala nas Escrituras a respeito disso, né? Por mais que você encontre alguns textos, algumas pessoas tentam identificar textos, principalmente de Levítico, para tentar dizer que não se pode fazer uma inscrição no corpo, que não se pode perfurar, essas coisas assim. Só que todas essas tentativas, elas são retirar um texto do seu contexto, né? Não tem tanto respaldo bíblico para falar sobre essas coisas. Sobre bebidas alcoólicas também, por exemplo, né? A Bíblia fala que nós não devemos nos embriagar. Mas ela não fala muito sobre tomar um ou outro copinho de vez em quando socialmente de alguma bebida alcoólica. Cigarro também a Bíblia não fala. Existem diversas questões que a Bíblia não trabalha, né? Por exemplo, também as roupas que nós devemos vestir aqui dentro. Onde Paulo fala um pouco sobre cabelo, sobre vestes, né? Ele fala num contexto específico de uma cidade específica, né? Não é algo que permeia todas as eras, né? Então, os tipos de roupas que nós vestimos dentro de uma igreja, os tipos de cabelo que nós podemos cortar, os penteados que nós podemos fazer, né? As coisas que podemos usar, isso tudo é algo que se encontra, são coisas que se encontram no limbo bíblico, né? A Bíblia não fala explicitamente sobre essas coisas. A Bíblia não tem versículos explícitos falando sobre aquelas específicas questões. Mas são todas questões que podem escandalizar as pessoas. E são todas questões que algumas delas até podem sim ser defendidas biblicamente como sendo pecaminosas, como sendo questões perigosas para a gente brincar pessoalmente, né? Então, essas são algumas questões. E se você parar para perceber um pouco, todas essas questões falam a respeito da pessoalidade. Todas essas questões que nós levantamos aqui, todas as questões que nós encontramos no limbo bíblico, os pecados de consciência, tudo isso está relacionado à área da pessoalidade. Ou seja, é uma coisa pessoal,
é uma coisa que vai prejudicar somente a mim, né? Quando uma pessoa, por exemplo, vai fazer uma tatuagem, a pessoa vai lá e diz assim, mas é o meu corpo, sabe? Eu não estou fazendo as pessoas fazerem isso, sou eu, né? Um piercing sou eu, né? O cigarro acaba comigo, a bebida alcoólica acaba comigo. Não estou prejudicando o corpo, não estou prejudicando outras pessoas com isso, né? Só que a questão é que o que Jesus nos ensina aqui é que isso afeta sim outras pessoas. Às vezes as nossas decisões pessoais, a nossa consciência madura para certas coisas, como por exemplo para as roupas que devemos vestir, para fazer ou não fazer uma tatuagem, colocar ou não um piercing, essas coisas, elas às vezes para nós, por termos uma consciência mais madura, a gente consegue tranquilamente identificar o que fazer e o que não fazer. Né? A gente sabe que não é errado você vir, por exemplo, de shorts numa escola bíblica. Não é errado. Né? Você vai fazer alguma coisa aqui na igreja, você vem com uma camiseta regata. Não é errado. Né? Não é pecado por si só. A nossa cultura não considera mais isso. Né? Mas às vezes outras pessoas podem não gostar muito dessa postura. E nós devemos sim nos preocupar com o que essas outras pessoas pensam. Né? Jesus nos ensina a respeito disso. Eu queria trazer para você 2 perguntas que você pode fazer para você mesmo, quando você se depara com uma dessas questões na sua vida. Quando existe alguma dessas áreas que você tem caído, ou então que você não crê que é pecado, porque a Bíblia não fala muito sobre isso, né? Mas você percebe que está na dúvida se você deve prosseguir, se não, se você deve persistir fazendo essas coisas e ficar tranquilo, ou se você deve deixar elas de lado, né? Queria trazer 2 perguntas para você que são uma espécie de filtro. Primeira pergunta que você deve se fazer: eu dependo disso? Para qualquer uma dessas coisas que a gente citou aqui, eu dependo dessas coisas? Porque às vezes só nessa pergunta você já mata a questão. Só nessa pergunta você vai ver assim, se eu dependo disso, se é algo que está me deixando viciado nisso, né? Então talvez eu não deveria fazer uso dessas coisas. Se eu estou ficando viciado por essas coisas, se eu não consigo abandonar, se quando eu abandono eu tenho alguma espécie de abstinência, então talvez é porque de fato cria uma dependência na sua vida e toma o lugar de Deus na sua vida. Né? Diversas questões que eu falei aqui, que estão no limbo bíblico, elas são explicadas tranquilamente como pecado a partir disso. Né? A Bíblia não fala sobre álcool, mas o álcool é vicioso. Né? O álcool vicia as pessoas podem vir a tomar cada vez mais a bebida alcoólica, e brincar com isso às vezes pode ser uma coisa muito séria. Né? E também, então, pode criar assim, uma dependência, pode também criar um nível onde toma o lugar de Deus na nossa vida. Né? O cigarro também, além de prejudicar o nosso corpo, também acaba tornando a pessoa dependente dessas coisas. É necessário abandonar porque toma o lugar de Deus na nossa vida. Né? Mas não somente essas coisas. Os jogos, os celulares, as redes sociais, são todas coisas que a Bíblia não fala. A Bíblia não fala do Twitter, a Bíblia não fala do Facebook, do Instagram. Ela não fala dessas coisas. Mas nós podemos sim criar dependência dessas coisas? Podemos. Né? E a partir do momento em que nós dependemos daquelas coisas, elas tomam o lugar de Deus na nossa vida. Elas tomam um local de prioridade nas nossas vidas. Porque nós precisamos depender somente de Deus. Né? Então, essa é a primeira pergunta, esse é o primeiro filtro. Aqui você cai por terra diversas coisas. Né? Mas aí uma outra pergunta que você pode se fazer: e se outras pessoas da igreja souberem que eu fiz isso? Ou que eu faço isso, ou que eu ouço essas músicas, ou que eu me visto mais desse jeito, né? Que eu penso dessa forma. Será que elas vão me julgar? Será que elas vão ficar chocadas? A questão é, se a sua resposta for sim, significa que mesmo que essa prática, mesmo que essa coisa que você faz não seja explicitamente pecaminosa nas Escrituras, ela se torna. Mesmo que não seja, mesmo que a Bíblia não condene aquilo, né? Ela se torna. Tem diversas questões que a gente consegue responder dessa forma. Né? Diversas questões da nossa atualidade, por exemplo, até mesmo o consumo de bebidas alcoólicas ocasionalmente. No nosso contexto, na atualidade, se outras pessoas, se outros cristãos ficarem sabendo disso, talvez essas pessoas vão te julgar? Se sim, isso se torna pecado. Porque a outra pessoa vai tropeçar. A outra pessoa vai pecar. E nós pecamos. Né? Às vezes, se nós temos uma consciência madura, é melhor guardar essas coisas para a gente. É melhor guardar essas coisas no secreto.
não ficar divulgando, não ficar espalhando por aí, né? Se você crê dessa forma e você divulga essas coisas, outras pessoas de fora da igreja acabam vendo, às vezes essas pessoas mesmo vão julgar. Porque as pessoas vão falar assim, mas ele é de igreja? Mas de igreja faz isso também? Não sabia disso não, né? Tatuagens é a mesma coisa, né? A Bíblia condena? Não, não condena a tatuagem. Ela não fala a respeito disso. Claro que existe uma questão importante quanto à nossa motivação. Se a nossa motivação não for glorificar a Deus, o que eu acho muito difícil, glorificar a Deus com uma tatuagem, né? Então, aí já cai por terra também, né? Mas a questão é, se outras pessoas virem isso aqui, será que elas vão me julgar? Será que elas vão achar que eu estou muito errado? Então, aquilo que eu faço se torna errado. Se as pessoas virem minha orelha cheia de piercings, meu rosto cheio de furos, será que elas vão pensar alguma coisa errada de mim? Né? Será que elas vão me julgar? E aqui que está a questão da mudança radical, né? A mudança radical que isso gera em nossas vidas é que os nossos relacionamentos uns com os outros, eles mudam. Porque eu passo a me preocupar com aquilo que vai fazer o outro tropeçar ou não. Isso é radical. Isso é uma coisa que muda muito a nossa perspectiva, a nossa forma de viver. Por quê? Porque são coisas que normalmente são ditas ao contrário. Que você não deve se preocupar com a opinião dos outros, que você não deve se preocupar que se ele caiu, o problema é dele com Deus. Mas Jesus te ensina aqui que não. Paulo vai ensinar em diversos outros momentos que não. Né? Obrigado. Paulo vai ensinar também em outros momentos que não. Não é problema só do outro, com Deus, é problema seu também. Se você foi pedra de tropeço, o problema também é seu, né? O problema também é meu. Se por eu ouvir certas músicas, e você sabendo disso, te faz tropeçar, te faz assassino, nossa, mas como que o pastor está ouvindo essas músicas assim? Como que o irmão está ouvindo tais coisas, né? Se isso te faz tropeçar, torna a minha prática pecaminosa, né? Faz com que eu esteja pecando ao fazer você tropeçar, ao fazer uma outra pessoa tropeçar. Isso muda de modo radical a forma como nós lidamos com os nossos relacionamentos aqui dentro, né? E Jesus fala que as consequências serão severas para as pessoas que fazem isso. Porque às vezes tem gente que faz de propósito, né? Às vezes tem gente que faz só para ver os irmãozinhos criticar. Só para alimentar o ministério da crítica na igreja. A igreja tem um ministério, toda igreja tem um ministério da crítica, né? É um ministério oculto que está em todos os lugares. Está nos nossos corações, infelizmente. Mas às vezes tem gente que faz umas coisas só para alimentar o ministério da crítica da igreja, né? Para dar uma atividade ali para essas pessoas. Mas as consequências são severas, irmãos. As consequências para quem faz os outros tropeçarem são severas. Olha o que Jesus fala. Jesus diz que para a pessoa que faz isso, seria melhor. Ele não diz que isso vai acontecer. Ele diz seria melhor que isso acontecesse. Seria melhor que uma pedra de moinho, que é a pedra que fica no centro do moinho, que apenas um animal consegue movê-la, né? Um jumento, gado, alguma coisa assim consegue movê-la. Seria melhor que essa pedra de moinho fosse presa no pescoço dessa pessoa e fosse lançado no mar. Morte na certa. Seria melhor que isso acontecesse, porque as consequências vão ser severas, né? A prestação de contas vai ser severa se nós fazemos pessoas tropeçarem. Principalmente se fazemos pessoas abandonarem a fé por causa disso. Às vezes uma pessoa está chegando, está conhecendo a Deus, ainda não se convenceu muito, ainda não foi na realidade convencida plenamente. Seu coração ainda está tomando essa decisão e a pessoa acaba saindo da igreja. Porque fizeram ela tropeçar. Ela acaba saindo da igreja porque ela vê umas coisas acontecendo e fala assim, isso aí não é gente de igreja não, né? Essas coisas aí não deveriam acontecer aqui dentro não. Nós estamos fazendo as pessoas tropeçar quando nós fazemos isso. E as consequências vão ser severas, né? Nós precisamos cuidar também dos nossos pequeninos na fé. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos tomar cuidado com a forma como nós falamos, com as coisas que nós fazemos. Às vezes nós precisamos priorizar relacionamentos ao invés de desejos pessoais. Às vezes você fazer determinada coisa com o seu corpo, você andar de determinado jeito, usar determinadas roupas, fazer determinado corte, né? Divulgar determinadas postagens, às vezes isso vai custar alguns relacionamentos seus. Às vezes isso vai fazer com que outras pessoas falem assim, não, meu Deus, né? Isso não é crente não, né? Preocupante. Nós estamos fazendo outras pessoas tropeçarem assim. É melhor priorizar os relacionamentos. É melhor abandonar essas coisas que estão no limbo bíblico, né? Deixa de lado. Deixa de lado.
e mantenha os relacionamentos. Essa é a mudança radical que a luta contra a carne causa nos nossos relacionamentos um com o outro, né? Em segundo lugar, a luta contra a carne muda radicalmente o seu relacionamento consigo mesmo. Ela muda a forma como você se relaciona com você mesmo, com os seus impulsos, com os seus próprios pecados, né? É exatamente isso que nós vamos ser ensinado por Jesus aqui nesse trecho. Olha comigo o versículo 43. O verso 43, ele diz assim: e se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Aqui nesse momento, esse primeiro versículo 43, ele exprime a ideia de todos os outros versículos que estão adiante, né? Jesus só vai mencionar outros exemplos a respeito da mesma coisa, né? Ele exprime a mesma ideia dos 5 versos que tem aqui adiante. E aqui o que está sendo falado é a respeito da radicalidade com a qual nós devemos combater o pecado nas nossas vidas, né? Ele usa a mesma palavra aqui que ele usou no versículo anterior que nós vimos, né? A palavra escandalizo. Mas aqui ele usa de uma forma diferente, aplica ela de uma forma diferente. Aqui Jesus, ele não diz, o registro daquilo que Jesus falou, não diz simplesmente de nós fazermos outras pessoas tropeçarem. Aqui ele fala que o nosso corpo nos faz tropeçar. Ele fala que o nosso corpo, nós mesmos, somos pedra de tropeço para a nossa própria vida. O nosso próprio corpo faz tropeçar. Nos faz tropeçar. As nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, outras partes, a nossa boca, a nossa língua, essas coisas nos fazem tropeçar também, né? Essas coisas, elas nos escandalizam, né? Elas são uma armadilha para nós, elas são pedra de tropeço. Nossa própria carne é uma pedra de tropeço, né? Para a nossa vida com Deus. E esse texto aqui, irmãos, é um texto muito conhecido, ele é registrado em outros evangelhos também. Mas ele faz uso de uma linguagem, de uma figura de linguagem que às vezes pode ser mal interpretada. Faz uso de uma linguagem figurada que pode ser mal interpretada de 2 formas principais, né? Em primeiro lugar, eu já vi pessoas acharem que esse texto fala sobre isso. Algumas pessoas pensam que nesse trecho Jesus ele está sugerindo que a gente se corte. Jesus está sugerindo que a gente arranque fora as partes do nosso corpo, né? Que realmente Jesus está falando de modo literal. Se sua mão faz você pecar, você vai cortar ela fora mesmo. Você vai ficar sem a sua mão, né? Se o seu pé te faz pecar, você vai cortar o seu pé fora, né? Se seus olhos te fazem pecar, você vai ficar cego, você vai arrancar os seus olhos. Eu já vi pessoas olharem para esse texto dessa forma, né? Só que entender assim mostra uma má compreensão daquilo que Jesus quer ensinar com o texto. É uma má compreensão da figura de linguagem que Jesus utiliza aqui, né? Jesus ele quer enaltecer a radicalidade. Deve ser radical o modo como nós combatemos o nosso próprio pecado, né? Nós precisamos combater isso de modo radical. Se nós lermos de modo literal, nós temos que interpretar todo o restante de modo literal, o que acaba não fazendo sentido. Porque no restante, ele vai dizer que é melhor entrar na vida eterna sem as mãos, do que tendo as duas, ou sem uma mão, do que tendo as duas ser lançado no inferno. Só que aí você tem que pressupor de que nós não vamos ter então um corpo perfeito, um corpo glorificado, né? De que depois dessa vida, o corpo glorificado que nós temos, nós vamos entrar na vida eterna com esse corpo glorificado, ele vai ser falho então, né? Ele vai mostrar nossas lutas, ele vai ser cego, ele vai ser aleijado, né? Ele vai ser mudo, e não vai, porque ele é um corpo perfeito, né? Ele é um corpo glorificado. Por isso que esse texto não deve ser olhado dessa forma. É preciso compreender a linguagem figurada que Jesus usou aqui. Mas essa é só uma forma de achar que Jesus está falando que a gente deve de fato se mutilar e se cortar. A outra forma é pensar que de acordo com esse verso, mesmo depois que você for convertido, mesmo depois que você tomou uma decisão de arrependimento e fé, e creu no Senhor Jesus Cristo, e portanto é salvo, mesmo depois disso, se você cair em pecado, você será lançado no inferno. Algumas pessoas pensam que esse texto sugere isso. Sugere que se você foi encontrado em pecado, mesmo depois de ser convertido, você vai ser lançado no inferno, né? Porque esse texto fala exatamente que o verso ele indica que aquele que peca em uma dessas áreas, que peca, né, em uma dessas coisas que ele fala que será lançado no lago de fogo, e é bem enfático nisso, né? Fala que ele será lançado onde o fogo nunca se apaga, né? Onde o verme não morre, né?
e o fogo não se apaga. Mas o que esse texto quer dizer, na realidade, não é isso. Não é que de alguma forma a gente possa, mesmo sendo convertidos, mesmo salvos, possa perder a salvação e ser lançado no fogo do inferno. Não é isso. Esse texto quer dizer que se você não lutar radicalmente contra a sua carne, de modo que você tente exterminar quaisquer coisas que possam fazer você caminhar próximo ao pecado, se você não exterminar isso, se você não lutar contra a sua carne de modo radical, tomando as medidas extremas necessárias, que às vezes vão te custar alguma coisa, vão te custar confortos, prazeres, alegria passageira, significa que talvez você não tenha de fato passado por uma experiência de conversão. É diferente. Aquilo que Jesus está falando aqui é diferente. Lembrar que Jesus também está pregando para pessoas que não o conhecem, pessoas que estão conhecendo ele ali naquele momento, né? Então esse texto, ele quer falar sobre isso. Ele não quer falar que se você pecar e não cortar a sua mão, você vai ser lançado no inferno. Não é isso que o texto quer falar. O texto quer falar que você precisa lutar de modo radical. Que você precisa exterminar da sua vida aquilo que faz você pecar. Que você precisa lutar radicalmente contra o seu pecado. E que se você não faz isso, se você não está disposto a fazer isso, talvez você ainda não compreendeu corretamente o Evangelho. Talvez você ainda não compreendeu aquilo que custa seguir a Cristo. Essa é a grande questão, né? É sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando que segui-lo implica nisso. Seguir a Cristo implica em abandonar essas coisas. Implica em ser radical. Em cortar aquilo que nos faz pecar. Implica em não andar na beira do precipício, tropeçando às vezes. É exterminar. Jesus, o foco dele está na radicalidade disso aqui. É de modo radical que isso tem que ser combatido, né? Essa é a forma correta de olhar para esse texto. É entender que a nossa luta contra a carne, ela precisa ser levada a sério. Ela não pode ser uma brincadeira onde nós estamos constantemente caindo nas mesmas áreas e sabendo já, não, mas depois eu peço perdão, isso não tem problema, né? Você sabe que você vai pecar, você está brincando com o pecado e você, quando peca, já pensa assim, mas aí amanhã eu peço perdão, não tem problema não, vai ficar tudo bem. Eu vou curtir minha alegria agora. É sobre isso que Jesus está falando. É sobre isso que nós não devemos fazer. Fazer isso é exatamente não exterminar de modo radical aquilo que te faz pecar. É ficar brincando com aquilo. É ficar brincando com a nossa luta. E a luta, ela é coisa séria. A briga é coisa séria. Porque, como nós vimos no primeiro domingo aqui, a carne, ela quer o comando da sua vida. A carne, ela quer dominar a sua vida. E você precisa lutar constantemente contra isso, tomando medidas extremas contra os seus próprios impulsos. Nós precisamos tomar medidas extremas contra os nossos impulsos, né? Contra a nossa carne, contra os nossos desejos. Não poupar medidas radicais para evitarmos cair no pecado. É isso que nós não devemos fazer. Então, se às vezes os nossos olhos querem tropeçar, se os nossos olhos querem olhar para coisa que não deve, para aquele outdoor, né, na pista, que não deve, que você não deve olhar, porque ali tem uma moça, ali tem um rapaz, ali tem gente fazendo propaganda de roupa íntima. Então, significa que você não olha para lá, significa que você olha para cá. E senão você põe outra pessoa para dirigir, para você ficar de olho fechado enquanto passa por ali. Você entendeu? Isso é medida radical. Se a sua mão te faz pecar, significa que às vezes você coloca ela para trás assim, né? Significa que se você estiver num lugar sozinho e você não consegue evitar de usar suas mãos para fazer alguma coisa com você mesmo, com outras pessoas, você sai desse lugar, né? Você tira suas mãos desse lugar, você se remove deste local. Isso é uma medida radical. Se o seu pé está caminhando para ir para aquele local onde você sabe que vão ter pessoas que vão te influenciar a fazer a coisa errada, às vezes seu pé precisa te mandar para o lugar contrário. Às vezes você precisa tomar uma medida radical e falar, eu vou para um outro lugar, eu vou me encontrar com uma outra pessoa agora. Isso é tomar medidas radicais contra o pecado na nossa vida. A gente não pode ficar brincando com o pecado achando que ele está sob controle. Porque ele não está. Nós não controlamos o pecado. Nós não conseguimos, às vezes, determinadas coisas, controlar o pecado ali, né? Nós precisamos ser mais inteligentes. Nós precisamos ser mais espertos. E agir de modo radical. É sobre isso que Jesus fala aqui. E ele usa esses 3 exemplos, não é à toa, né? Ele não fala a respeito das mãos, dos pés e dos olhos à toa. Jesus, ele tenta abrangir o maior número, né, na verdade, ele tenta resumir a forma como o mundo, nós mesmos nos tentamos.
através dos olhos, né? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós desejamos com os nossos olhos, através das mãos, aquilo que nós fazemos, né? Aquilo que nós desejamos fazer com as nossas mãos, através dos pés, que é por onde nós caminhamos, o estilo de vida que nós queremos levar, né? Jesus ele tenta resumir isso nessas três coisas aqui. Os nossos olhos, os nossos desejos dos olhos, o nosso desejo da carne nas nossas mãos e a soberba da nossa vida, né? O caminho que nós caminhamos, o caminho que nós traçamos na vida. Por isso nós precisamos passar longe dessas coisas. Nós precisamos passar longe do que nos faz pecar, precisamos passar longe do que nos faz cair, do que nos faz perder na luta contra a carne. E Cristo nos dá a certeza de que não vale a pena. Não vale a pena não estar com Cristo para viver essas coisas terrenas. Não vale a pena. Não vale a, essa é a ideia do que ele fala. Não vale a pena você ir para o inferno com as duas mãos do que ir para o céu com uma mão só. É muito mais precioso você estar com Cristo, mesmo que isso te custe algumas coisas aqui na terra, do que experimentando tudo aquilo que você quer provar, tudo aquilo que seus olhos veem, o que suas mãos fazem, o que seus pés, por onde seus pés caminham, você seja condenado no inferno, né? Isso muda de modo radical a forma como nós nos relacionamos com os nossos impulsos. Em último lugar, irmãos, a luta contra a carne, ela muda radicalmente o nosso relacionamento com Deus. Ela muda a forma como eu e você nos relacionamos e enxergamos o nosso relacionamento com o Pai. Vamos olhar os últimos dois versos, o verso 49 e o verso 50. Diz assim: porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Aqui nesse momento ele usa duas vezes o conceito do sal, que nós vemos ser usado em outros momentos nas Escrituras, né? Que temos que ser o sal da terra, a luz do mundo e tudo mais, né? É importante aqui, quando nós olhamos para Jesus usando aqui essa ideia do sal, o conceito do sal, é importante a gente entender que eles tinham uma concepção, uma ideia muito completa sobre sal, né? O sal não era somente algo que faz diferença, ele servia sim para realçar o sabor, né, de alguns alimentos, né? Mas também o sal ele tinha um propósito de conservação. Eles já sabiam disso, né? Eles já salgavam, por exemplo, a carne para que ela fosse conservada por muito mais tempo. Não tinha refrigeração, né, naquele tempo. Então eles já tinham conhecimento de que o sal servia sim para isso, né? E Jesus ele sabia disso ao citar o sal. A ideia é que quando ele usa o sal é que o cristão ele precisa ser um destaque independente da cultura em que ele estiver. Independente do local onde ele estiver, ele precisa dar um sabor. Ele precisa ter algo que é o sabor dele, é o sabor do sal, né? Ele precisa fazer essa diferença, mas ao mesmo tempo, ele precisa ser conservado da cultura, que é a ideia da conservação do sal. Jesus, naquele tempo, eles já tinham essa ideia, e sempre que é mencionado, isso está junto. Essa ideia da conservação do sal. Então, a ideia do cristão é de que o cristão, ao se inserir na cultura, ele precisa ser conservado dela. Enquanto se insere nela, ele não se deixa misturar com a cultura, porque senão ele se torna insípido. Senão ele não faz nenhuma diferença e não está conservando nada. Então ele se conserva, ao mesmo tempo que se insere na cultura e realça o cristianismo ali no meio dela, né? Mas esse versículo aqui, nesse trecho, existe uma ênfase ao sal no verso 49, que ela é um pouco difícil de ser entendida. Ela é um pouco complicada. O verso 49, vou ler novamente, ele diz assim: porque cada um será salgado com fogo, né? É um texto difícil, possui muitas vertentes de interpretação. Para isso nós vamos pegar cada um dos elementos desse texto aqui e entender o que eles significavam para aquele período, para que a gente possa chegar a algo mais próximo ali do que Jesus queria dizer com essa linguagem aqui. Primeiro, o texto vai falar literalmente sobre o seguinte, ele diz assim: pois no fogo serão salgados. Esse é o texto literalmente. Ou pois com fogo serão salgados, né? Existem essas duas possibilidades de interpretação, para aquilo, de tradução, para aquilo que foi escrito aqui no Evangelho de Marcos. Primeiro elemento que nós encontramos aqui é o fogo, né? O que é o fogo naquele período? O que significava o fogo no contexto religioso da época? Naquela época, o fogo ele era entendido como provação, algo que vem de Deus para atestar a pureza,
com a finalidade de atestar a pureza de determinado elemento, de determinada pessoa. Né? É a mesma ideia do ouro ou da prata, dos metais serem derretidos, né? Passarem pelo fogo a fim de se purificar, né? Para que fosse purificado ali naquele momento, que é assim que de fato é o que acontece com o ouro. Né? Porque no momento que ele derrete, tudo aquilo que é impureza do ouro, ele decanta. Né? Ele fica em cima e você passa ali algum objeto para poder remover aquilo. A ideia de passar pelo fogo, ou então do fogo no sentido religioso, né? É a ideia de pureza, né? Uma provação para purificar o indivíduo. Mas aí ele também usa a ideia do sal, que também tem uma ideia, tinha uma conotação parecida com essa. Né? A conotação tanto na cultura local como na religião, sendo ele usado para conservação, para manter a pureza. Essa era a ideia do sal, né? Para se manter puro, se manter limpo. Né? Era usado também no contexto religioso, nos sacrifícios. Existem algumas prescrições bíblicas para que todos os sacrifícios fossem salgados com sal. Salgados com certeza deve ser com sal, né? Mas que eles fossem salgados, todas as ofertas, tanto as ofertas de cereais, como também os sacrifícios a animais que eram prestados ali. Né? Isso a gente encontra em Levítico 2, em Êxodo 30 também nós encontramos essas prescrições. Dentro desse contexto dos sacrifícios, qual era a ideia? A ideia não era de jogar sal na oferta que estava sendo queimada ali, para purificar a oferta ou para conservar a oferta. Não, porque a oferta já ia ser consumida de qualquer jeito. Mas a ideia era de conservar aquele que está sacrificando, de conservar aquele que dá a oferta. Né? No caso, se é uma oferta pelo povo, né, o povo que deu aquela oferta para ser sacrificado a Deus, aquilo deveria ser salgado para que, como um símbolo de que o povo deveria permanecer conservado, para que o povo permanecesse na aliança, permanecesse conservado na aliança. Essa é a ideia do sal e essa é a ideia do fogo no Antigo Testamento, na cultura para que Jesus está falando, né, a cultura local ali daquele momento. Tendo em mente essas duas coisas, aquilo que Jesus registrou parece indicar que todos nós seremos, ou então devemos, ser salgados durante a nossa passagem pelo fogo. É isso que ele está dizendo. Todos nós deveremos experimentar esse sal, ter sal em nós, sermos salgados enquanto passamos pelo fogo. Agora, entendendo melhor o que significam essas coisas, entendemos que enquanto nós somos provados, devemos nos permanecer conservados. Rimou para você decorar. Enquanto nós somos provados, devemos permanecer conservados. Essa é a ideia de ser salgado, de no fogo ser salgado, né, de ser preservado enquanto passa pelas provações. Então, irmãos, percebemos que a luta contra a carne é exatamente isso. A luta contra a carne é exatamente aquilo que nos mantém conservados diante das provações, né, que nós enfrentamos diariamente. A ideia, irmãos, é de que a nossa luta radical contra a carne, ela faz com que eu e você não cedamos às tentações que nós temos de nós mesmos. Nossa carne nos tenta. Né? Então a luta contra a carne, uma luta radical contra a carne, ela nos mantém conservados para que não cedamos às tentações enquanto estamos sendo provados por Deus. Deus, ele nos prova, ele nos faz passar por situações que nos provam. Ele não nos tenta, mas ele nos prova. Mas enquanto somos provados, nós podemos sim ser tentados pela nossa própria carne. Nós podemos ser tentados pelo mundo enquanto experimentamos provações da parte de Deus. Mas o que Deus quer com as provações é nos purificar. Deus quer que passemos pelas provações para que possamos aprender disso, para que possamos nos manter conservados depois dessas provações. Por isso é importante uma luta radical contra a carne, uma luta constante contra a carne, para que a gente possa ser preservado, para que a gente possa ser conservado mediante as nossas provações, mediante a nossa passagem pelo fogo. E isso muda a forma como nós nos relacionamos com Deus. Muda de modo radical aquilo que nós temos no nosso relacionamento com Deus. Porque aí nós somos preservados. Nós não cedemos mais à tentação, né? Nós lutamos diariamente
para permanecermos firmes no nosso relacionamento com Deus, para permanecermos firmes diante das provações que Deus põe. E isso nos ajuda a nos manter puros. Isso nos ajuda a vencer a carne. Isso nos ajuda a sermos conservados. Por isso que cada um de nós, no fogo, será salgado, né? No fogo, enquanto estivermos no fogo, nós seremos preservados. Enquanto estivermos nas nossas provações, nós seremos conservados através da luta contra a carne, né? Irmãos, percebemos aqui, concluindo, que a luta contra a carne, então, ela muda radicalmente a forma como nós nos relacionamos, né? Ela muda radicalmente essas três áreas: nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento conosco e o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, a luta contra a carne, ela preserva o próximo, né? Ela nos ajuda a cuidar do próximo, a não fazer o próximo cair. Isso muda a forma como nós enxergamos as nossas responsabilidades. As nossas responsabilidades, elas são diferentes uns para com os outros, né? Nós não temos mais essa ideia de que eu faço o que eu quiser, se o outro pecar, a culpa é dele. Não. Eu faço o que eu quiser, nem sempre, porque se isso vai fazer o outro pecar, eu prefiro não fazer. Assim, a luta contra a carne muda de modo radical a nossa vida, os nossos relacionamentos com o próximo. Em segundo lugar, ela muda de modo radical o nosso relacionamento conosco. Ela nos mantém preservados de nós mesmos. A luta contra a carne é preservação da nossa própria carne, né? É o cuidado de não sermos atraídos pelos nossos próprios impulsos. Isso muda radicalmente a forma como nós lidamos com os nossos desejos, a forma como nós nos relacionamos com os nossos impulsos, né? Não passando mais perto daquilo que nos faz cair. E, em terceiro lugar, a nossa luta contra a carne, ela nos mantém preservados durante as provações que Deus nos submete. Ela nos mantém preservados nos momentos em que nós estamos sendo provados. Nós estamos sendo purificados através das provações. Ela nos mantém conservados e preservados nesses momentos, para que a gente não caia nesses momentos. Isso muda completamente a forma como nós nos relacionamos fielmente com o nosso Deus. Então, que nós possamos lutar contra a nossa carne de modo radical e levar isso a sério, né? Que nós possamos levar muito a sério aquilo que nós temos que fazer como cristãos, que é lutar contra o nosso pecado, que é lutar contra o nosso desejo inerente de falar mal, nosso desejo inerente de julgar as outras pessoas, de fazer aquilo que mais nos agrada, de ver aquilo que nós queremos ver, de pensar o que nós queremos pensar. A luta contra a carne é lutar contra essas coisas, é lutar para não fazer essas coisas, né? Para que dessa forma a gente possa se manter preservado, se manter puro diante do nosso Senhor.